Vereador Almir Vieira, ao cumprimentá-lo, cumprimento os colegas que compõem a mesa diretora, os colegas que compõem o parlamento, os senhores e as senhoras que nos honram com a presença em plenário, os senhor e a senhora que nos acompanham em seus lares. Senhores, a morte é a grande certeza da vida. Mas, apesar dessa certeza, o ser humano enfrenta dificuldade para assimilar essa certeza. E essa assimilação ela tem duas vertentes bem distintas. Uma mais light e outra mais dolorida. Na vertente light, nós temos a questão da longevidade. Quando alguém idoso vem a falecer, não se diz que morreu, mas se faz um tributo à vida. E aquelas situações que se achegam às raias da eutanásia. Não morreu, parou de sofrer. E a vertente mais dolorida é aquela vinculada à morte precoce. E essa morte precoce, ela se achega à tragédia quando ela envolve adolescentes em acidentes de trânsito. E eu, quando perdi a minha filha com 20 anos de idade, passei por isso, perdi o chão, me desestruturei. Eu tenho dito em várias oportunidades que o poeta definiu a beleza do sol, da lua, do amor, da tristeza, do mar, definiu absolutamente tudo, mas ele jamais vai conseguir definir a dor de um pai, de uma mãe que perde um filho no acidente. Mas a minha filha morreu sem que o motorista do outro automóvel tivesse culpa. Ela foi culpada do acidente. E aí chego onde quero chegar. Imaginem, senhores, agora, a dor, o desespero, a tristeza de um pai, de uma mãe que perde uma filha adolescente no acidente de trânsito, onde o imbecil do motorista está embriagado. Existe alguém que possa definir esta dor? Absolutamente ninguém. Mesmo porque, vereador Zimmermann, só o dono da dor sabe o tamanho dessa dor. Mas dentro desse contexto de tristeza, dentro desse contexto de tragédia, existe o consolo. E esse consolo vem da justiça. E eu, quando falo em justiça, eu me refiro à Polícia Civil, eu me refiro ao Ministério Público e ao Judiciário. E vou ao caso do motorista Prestini, que se envolveu no acidente em Gaspar em 23 de fevereiro e ceifou a vida das adolescentes Suelen Heidler da Silveira e Amanda Grabner Zimmermann, e feriu a Tainá Sirico, a Maria Eduarda Kremer e a Tainara Schwartz. A Polícia Civil prendeu em flagrante o Prestini. E o Judiciário metamorfoseou, transformou esta prisão em flagrante em prisão preventiva, mantendo o acusado preso. E o Ministério Público imediatamente o denunciou. Aí que vem a diferença. Uma denúncia arrojada, uma denúncia sem medo do que pudesse acontecer. E denunciou o acusado em homicídio doloso. Acidente de trânsito é homicídio culposo. Para que você possa entender a diferença básica entre um e outro, a pena no homicídio culposo chega apenas a 4 anos. E a pena no homicídio doloso pode chegar até 30 se ele for qualificado. E o Prestini foi denunciado
pelo homicídio doloso praticado contra as infantes. E, feita a instrução com ouvida de testemunhas, interrogatório do réu, vem a fase da pronúncia. E aí, uma pronúncia também corajosa, uma pronúncia também arrojada. O juiz que pronunciou, que é uma decisão que manda o acusado a júri, ao Tribunal Popular do Júri, manteve a denúncia e o pronunciou em crime doloso. Significa dizer de que esse motorista vai a júri. Se o homicídio fosse doloso, ele teria sido já julgado, estaria colocado em liberdade. Isso em apenas 3 meses. E agora vem o que importa. A sociedade devia aplaudir de pé. Senhor presidente, mais 2 minutinhos. Mais 1 minuto e 30, porque foi recomendação dada aí, né? Obrigado. Inclusive pelo vice-presidente Bruno. Obrigado. A gente pede 2 para ganhar 1,5, né? A sociedade devia aplaudir de pé a justiça envolvendo esses 3 segmentos. Devia ovacionar pelo exemplo que deu. Em apenas 3 meses, nós tivemos um julgamento de um caso assombroso, com a interferência dos melhores advogados do Brasil, onde o acusado é poderoso financeiramente falando, e a justiça não se curvou. Queria cumprimentar então aqui o delegado de polícia que comandou o inquérito, Rafael Icava Lanzarotti. Cumprimentar a promotora Andresa Borinelli. Cumprimentar a juíza Camila Murala Nicoletti, que foi minha aluna, pelo exemplo que deram para a sociedade, para todos os demais poderes, e quiçá esse exemplo chegue em Brasília, e quiçá esse exemplo seja seguido pelo Superior Tribunal de Justiça. Imaginem, senhores, um julgamento de criminoso do colarinho branco no Supremo sendo feito em 3 meses. O Poder Judiciário, a Justiça, o Ministério Público, a Polícia Civil fizeram o seu trabalho e agora está encerrado. Evidentemente que os tribunais superiores vão ser chamados a intervir. Tenho certeza absoluta que não vão modificar. É possível até que ele venha a ser solto, o motorista, mas a sentença não vai ser modificada. Agora é com a sociedade. Agora ele vai ser submetido a júri popular. E 7 cidadãos da nossa comunidade, ou seja, da cidade de Gaspar, vão levá-lo a julgamento e dizer se ele é culpado ou não. Então fica aqui o registro da satisfação, do orgulho da sociedade com o Poder Judiciário, o Ministério Público, Polícia Civil, da forma como este caso, que nos revoltou, que nos constrangeu, que nos consternou, foi levado a efeito na comarca de Gaspar. Muito obrigado, senhor presidente.